Olá, está no ar o Pauta Aberta. No programa, vamos falar sobre intercâmbio. Procurado por jovens e até adultos em busca de ter uma experiência internacional e aprimorar seu currículo para o mercado de trabalho com cursos e idiomas fluentes. Para falar sobre esse assunto e o quarto destino mais procurado, a Austrália, estamos aqui com o consultor educacional e sócio da agência de intercâmbio TripStudy, Ricardo Lemos. Olá, Ricardo. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado a você pelo convite, Vanessa. Ricardo, como começou essa relação com o intercâmbio australiano? Na época eu era advogado, tá? Eu já estava atuando na carreira, na área há 5 anos e eu tinha necessidade de aprender inglês para poder ter um progresso profissional. Então eu escolhi a Austrália por diversos motivos, né, que a gente pode falar, e fui matriculado em um curso de 6 meses e também porque eu conhecia algumas pessoas que já moravam lá, então isso me facilitou bastante a entrada no país. Tá? O consultor educacional, como que funciona isso? O consultor educacional veio com o trabalho, depois da abertura da agência, eu resolvi fazer um teste, tirar uma qualificação para me tornar um consultor educacional especializado em Austrália, que é um certificado reconhecido pelo governo australiano que comprova que nós sabemos de todas as leis para poder mandar um estudante daqui para lá matriculado numa instituição reconhecida pelo governo australiano. Só vocês têm esse curso, tem essa certificação do governo, não? Não, esse certificado é aberto para todas as pessoas, tá? Quando você faz a prova, você recebe o certificado em nome próprio e não da agência. E quem ministra esses cursos aqui no Brasil é a Austrade, que é esse órgão, essa agência, né, que promove a Austrália no Brasil. E hoje, como sócio de uma agência, você pode dizer que a Austrália, então, marcou, mudou a sua vida? A Austrália virou minha vida do avesso, né? Eu era advogado com pós em tributário e na Austrália fui lavar carro e trabalhar num barco de cruzeiro como garçom e barman para pagar minhas contas. E isso foi um aprendizado de vida impressionante em todos os sentidos, sabe? Moldou a minha personalidade, me tornou uma pessoa mais pé no chão, menos preconceituosa, porque na Austrália a gente conhece pessoas do mundo todo, né? Convive com diversas culturas, não só australiana, mas de diversos países, né? São 600 mil estudantes que são matriculados na Austrália do mundo todo, então isso por ano. Todo ano, Então isso te traz uma bagagem de aprendizado muito grande, além da língua inglesa, né? Óbvio. Uhum. E esse mercado de intercâmbio para a Austrália, ele tem crescido nos últimos anos? Vamos dizer 2012, 2011, houve um crescimento? Na época que eu fui, em 2006, eram quase 20 mil estudantes brasileiros matriculados na Austrália. Isso eu digo em todos os setores, tá? Porque são inglês, cursos vocacionais, high school, faculdade em geral. De 2008 para cá, esse número caiu bastante porque o dólar australiano subiu muito. Então, os estudantes acabaram optando por outros países, como Canadá, Estados Unidos, a Grã-Bretanha, ao invés da Austrália. E agora, esses números de 2008 vêm crescendo aos poucos, relativamente. Hoje são, em média, 11 mil estudantes matriculados. Isso foi um registro de 2012, né? Tá. Matriculados na Austrália. Esses viés que você comentou de high school, como que funciona isso? A pessoa escolhe antes na hora que ela procura o intercâmbio, ela escolhe isso? Isso, depende do perfil da pessoa, né? Hoje em dia, a maioria dos estudantes que vão para a Austrália tem entre 17 e 30 anos de idade. Lógico que está aberto para todas as idades, inclusive já matriculamos estudantes de 45, 50 que vão para lá, ou 60 que já aposentaram e querem, né, conhecer o país. Mas depende do perfil de cada um. A maioria se matricula para o curso de inglês, que é o ELICS, isso é a grande maioria, acredito que mais de 60%. E outros para cursos vocacionais, são cursos técnicos que vão além de uma faculdade, não lá, né, aqui eu digo, para a pessoa que não tem uma qualificação, uma graduação aqui. Ou high school, para pessoas que querem fazer o primeiro, segundo, terceiro colegial lá, a vantagem é que é no mesmo ano letivo daqui, né, e é válido, reconhecido aqui no Brasil. Ou pós-graduação, mestrado, doutorados, temos vários. Então, falando de perfil de público que você comentou, que decide idade e tudo mais, tem algum perfil, algum gosto que a pessoa tenha que ter para escolher a Austrália como destino? É a pessoa que escolhe país com
com características muito parecidas com o Brasil, né? Essa é a grande vantagem, isso é que tem atraído os brasileiros para a Austrália. Esse pode ser o grande diferencial? Esse é, com certeza, o grande diferencial. A gente pode dizer sobre clima? O clima é muito parecido, os australianos têm uma cultura muito parecida com a nossa, no sentido de... são extrovertidos, gostam de churrasco, gostam de fazer esporte. Eles são abertos, praias, são abertos, são receptivos, adoram brasileiros, adoram o nosso churrasco. Eles acharam que inventaram o churrasco, mas na verdade a gente provou que é o contrário. Jogam muito bem futebol, isso não posso falar nada. O verão de lá também é na mesma época, por estar no mesmo hemisfério. Exatamente. Todas as estações são as mesmas. A quantidade de praias, acredito. A quantidade são praias maravilhosas, né? E outros diferenciais, por isso que a Austrália também é um dos melhores, as cidades são as melhores cidades para se ver no mundo, que tem muita segurança, as instituições de ensino são muito bem qualificadas, né, em todos os sentidos. Tem alguma tradição assim que se assemelha com a nossa cultura ou que é muito diferente dos brasileiros? Poderiam estranhar alguma coisa do gênero? Estranhar, eu acho que não. Até porque a comunidade brasileira hoje está muito grande lá. Então, você não fica nem com aquela saudade do Guaraná e pão de queijo e da coxinha. Você vai achar lá. Você vai achar lá. Vai. Então, é muito perto. Não. Acho que isso deve ser a grande vantagem relacionado a países como da América do Norte, como Estados Unidos, que também são destinos bastante procurados. Além disso, tem o diferencial que o estudante pode trabalhar enquanto estuda, né? Isso você só encontra na Austrália e, se eu não me engano, na Irlanda. Tá, e como que é o mercado, então, na Austrália? A pessoa que vai fazer o intercâmbio, ela tem a chance de trabalhar lá, arrumar um emprego, moradia? Tem. Se você já sai matriculado aqui em um curso com 4 meses de duração ou mais, você automaticamente já tem no seu visto o direito de trabalhar até 20 horas por semana. Hoje eles mudaram, falam 40 horas a cada 15 dias. Tá? Chegando lá, eles têm toda a assessoria da escola e a nossa assessoria também, para trabalhar em qualquer área. É lógico que quanto mais inglês você fala, menos trabalho físico você faz e mais você ganha, né? Como lá tudo funciona por hora, tudo por semana, então nada impede você arrumar esses bicos, né? Locais, assim, vou trabalhar, vou lavar um carro aqui. E no seu caso, você pode dizer que aconteceu isso? Você foi, encontrou um emprego e realmente mudou a sua vida, isso marcou. Mudou totalmente, né? A gente dá muito mais valor para tudo hoje em dia, né? E o respeito com o próximo... porque eu já passei por aquilo, né? Eu nunca esperava, né? Na educação que eu tive. Tem alguma história marcante que aconteceu com você lá, que você acha que serviu como experiência pelos anos todos que você ficou? São tantas as histórias. Vamos dizer do começo. Uma pessoa que você chegou, você já falava inglês, e aí surgiu a chance de um trabalho e começou... Eu acho que foi mais depois que eu tinha acabado o curso de inglês, que eu já estava mais habituado, eu já achava que eu estava dominando a língua e passei por situações servindo mesa que fui maltratado, ou fui tratado como ninguém e tive que me segurar, resolver o problema em inglês. E sair com a postura para manter meu trabalho. E no caso, se a pessoa não sabe inglês, chega lá sem noção nenhuma, ela vai e fecha um curso de 4 ou 6 meses... para trabalhar também, mas ela não sabe inglês. Tem como se virar lá? Tem como. As escolas estão preparadas para receber todos os alunos de todos os níveis. Toda segunda-feira as aulas começam, eles passam por uma entrevista, né? Vão ser direcionados para o nível que o professor, ou que a escola, ou que o diretor achar que é mais apropriado. Nesse decorrer, os professores têm toda uma didática, toda uma metodologia de ensino que qualquer pessoa de qualquer nível vai se sentir confortável estudando, né, em qualquer escola da Austrália. E o emprego relacionado ao inglês é óbvio. Se você não falar muito, você pode lavar um prato, ficar atrás de um bar, você fazer um estoque de uma loja, que você não precisa conversar com ninguém até você ir adquirindo a fluência. E aí, conforme né? você pode adquirindo, vai passando o tempo, você tem chances de crescer. Os australianos são bem abertos para isso, eles sabem que vêm e saem muitos estudantes da Austrália, então eles oferecem essa oportunidade. E se o estudante mostra interesse e mostra que está progredindo, que o inglês está melhorando, eles vão dar mais oportunidades, com certeza. No final do curso, a pessoa ficou lá 4 meses ou 6 meses, que eu acho que é o mais básico, e volta para cá. A escola garante algum certificado? Sim, ele vai ter um certificado dependendo do nível que ele chegar naquela escola. Se ele acabou
São 4 beginner, intermediate ou pré-intermediate, dependendo do nível que ele chegou, ele recebe o certificado naquele Entendi. nível. E aqui você acha que abre portas para arrumar um emprego bom? Abre porque hoje o inglês não é mais algo a mais no currículo, é obrigatório. É né? básico. É obrigatório, tem que ter em São Paulo, principalmente, em grandes cidades do Brasil, você vai fazer uma entrevista e às vezes o entrevistador começa a falar inglês com você no meio da entrevista, então você tem que pelo menos ter uma fluência, né? Então, o certificado ele pode ser colocado no currículo e a pessoa pode levar quando for para uma entrevista. Com certeza. Isso ajuda. E existem outros cursos também, além do General English na Austrália, que você pode voltar e ter certificados, são certificados de proficiência em inglês, como o IELTS, o Cambridge, o TOEFL, que São outros certificados de outros países. são outros certificados aceitos no mundo todo, Tá. que comprovam como que está o seu inglês hoje, que média que ele é, se você fala bem, escreve bem. Tudo isso vai ser analisado no teste. Esse curso, ele é conhecido pelas pessoas aqui? A escola, ela trabalha essa divulgação? Como que a pessoa chega a saber disso? O curso mais específico, algumas pessoas conhecem porque pesquisaram e já estão interessadas em, depois de fazer o curso de inglês, entrar numa faculdade. Para entrar nessa faculdade, você teria que ter um certificado desse sentido, ou um IELTS, ou um Cambridge, e dependendo do curso que você for fazer, uma nota específica. Entendeu? Então, a TRIP, ela junta o intercâmbio, que é a experiência de você estar em outro país, conviver com outras culturas, Exatamente. mais o curso que é feito lá. E esse curso é só de 4 a 6 meses ou tem outras durações? São cursos de 4 a 6 meses, são os mais populares, né? Porque a pessoa também ela quer ir para conhecer o país, para ver se ela vai se adaptar, para ver se vai gostar. E o que acontece com a maioria das pessoas é que elas acabam renovando o visto na Austrália. A renovação lá, ele pode tanto fazer o inglês ou partir para outros cursos que são cursos técnicos, pós-graduação, graduação em faculdades, etc. A Austrália, ela tem todo esse conjunto, tem como a pessoa pela TRIP fazer tudo isso. Tem tudo isso. Obrigada, Ricardo, pela sua entrevista. Você gostaria de deixar algum contato? Gostaria de deixar o nosso e-mail, que é o contato@tripstudy.com.br. Fique à vontade para mandar qualquer dúvida que a gente está disposto aí a responder. Vamos agora para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Pauta Aberta. Grande parte da população ainda não sabe que a fisioterapia ajuda muitas pessoas nos problemas mais distintos, como na reabilitação de algumas doenças, recuperação de enfermidades e até mesmo para melhorar a qualidade de vida dos que convivem com esse tratamento diário. Esses profissionais atuam nos mais diversos segmentos, sendo eles cardiológicos, ortopédicos, pneumológicos, entre outros os tipos. Para nos falar mais sobre essa profissão e seus desdobramentos, estamos aqui com o professor Márcio Tubaldini. Olá, Márcio. Olá, Carolina. Obrigada por conceder essa entrevista. Márcio, a sociedade hoje ela vê a fisioterapia de uma forma muito restrita. Você acha que essa imagem vai mudar daqui para frente? Caroline, a fisioterapia durante muito tempo foi vista como um curso técnico, um auxiliar às outras profissões da área de saúde, como por exemplo a medicina. Nós somos uma profissão autônoma desde a década de 60 e a população percebe isso e nós já somos procurados pelos pacientes sem que haja a intervenção de nenhum outro profissional. Nós sabemos que a fisioterapia ainda tem muito a crescer e a desenvolver, mas já somos, em São Paulo, uma profissão completamente estruturada. Isso significa que nós atendemos em todas as áreas de especialização. Quando nós buscamos essa autonomia como profissional, nós tivemos como maior mérito o encontro do reconhecimento dos outros profissionais de saúde. Então, eu acredito que sim, a fisioterapia vai crescer e a visão da comunidade já é diferente sobre nós.
Pode ficar melhor? Sim, é claro que pode, mas isso demanda tempo. Márcio, quais são as especialidades da fisioterapia e sobre o que elas cuidam? As áreas de especialidades da fisioterapia são muito correlatas às outras áreas da saúde. Como a medicina tem a neurologia, nós também temos a fisioterapia neurológica, que se divide em neurologia adulto e infantil, ou pediátrica. Nós temos fisioterapia cardiológica, fisioterapia pneumofuncional, fisioterapia em ortopedia e fisioterapia em ortopedia com ênfase esportiva. Fisioterapia uroginecológica, fisioterapia em cardiologia e pneumologia em reabilitação, que abordam indivíduos que estão fora da unidade de terapia intensiva. Nós temos também a área de fisioterapia aquática, a área de fisioterapia... São 13 áreas, me desculpe se eu esqueci alguma delas, mas nós temos a neurologia adulta e infantil, como também já disse para você. Acho que são essas as principais. Pode ficar melhor? Sim, é claro que pode, mas isso demanda tempo. A hidroterapia ela é considerada um dos métodos mais novos da fisioterapia. Quais são os casos que devemos utilizar esse tipo de tratamento? A fisioterapia aquática, durante muito tempo, ela foi vista como um recurso da fisioterapia. Então, diferentes áreas de atuação, neurologia, cardiologia, ortopedia, utilizavam a fisioterapia aquática como um recurso. Hoje em dia, a fisioterapia aquática consegue ter autonomia dentro da fisioterapia, abordando e atendendo os mesmos pacientes. Pacientes que sofreram fraturas, pacientes que têm limitações físicas por deficiência neurológica, cardiovascular ou pneumológica. Então, a fisioterapia aquática, ela pode atender desde um indivíduo que foi submetido a uma cirurgia por um trauma, como, por exemplo, uma queda com fratura, como também um indivíduo que tem dificuldade em caminhar. Pois nós sabemos que a flutuação, que é a diminuição do peso promovida pela água, faz com que o indivíduo consiga se deslocar com menos esforço. Então, é um recurso e agora uma área de especialidade que tem uma gama muito grande de pacientes que podem ser atendidos. Mas a fisioterapia ela atua na prevenção? Sim. Nós, fisioterapeutas, podemos atuar em prevenção primária, secundária e terciária. Isso significa, desde um indivíduo que não tem nenhum sinal, sintoma ou presença de qualquer doença, até o indivíduo onde a doença está terminantemente instalada. A prevenção primária é aquela que concorre junto com as mudanças de hábito de vida e a educação em saúde. A prevenção terciária, que é o outro lado, é o indivíduo onde a doença já está instalada e nós atuamos para reduzir as sequelas e as limitações promovidas por ela. Já na fisioterapia respiratória, ela minimiza os problemas do transporte do oxigênio. Quais são as técnicas utilizadas para esse tipo de lesão? Pois não. Na fisioterapia pneumofuncional, onde nós atuamos em indivíduos que têm doença pulmonar, nós temos principalmente pacientes com enfisema pulmonar, bronquite crônica, asma, rinite. E o transporte de oxigênio está habitualmente limitado pelas inflamações presentes nas vias aéreas ou na região de troca gasosa, que são os alvéolos. A membrana alvéolo-capilar, ela é o conjunto entre a parede do pulmão, a parede do alvéolo e o tecido sanguíneo. Eles têm uma íntima conexão. Em um processo inflamatório, como por exemplo uma bronquite, nós vamos ter o aumento, o espessamento dessa membrana, o que dificulta a passagem do oxigênio, que veio da atmosfera para dentro do nosso corpo. A fisioterapia vai atuar permitindo ao indivíduo a desobstrução das vias aéreas, a melhora do padrão ventilatório, que é o jeito como o paciente respira, a reeducação da postura, para que tudo isso permita que ele tenha menos gasto de energia para manter as atividades de vida diária. Esse problema surge mais em adultos, crianças? Algumas doenças são mais frequentes em pediatria. Por exemplo, a asma. A asma, inclusive, é um tabu no Brasil. No Brasil, muitas pessoas dizem, meu filho tem bronquite. E poucos dizem, meu filho tem asma.
O erro diagnóstico dificulta muito o tratamento, porque existe o preconceito, por exemplo, da famosa bombinha, que é apenas uma forma de tratamento, não é uma marca que vai ser carregada pela criança pelo resto da vida. Nós, fisioterapeutas, temos a obrigação de orientar o paciente. Então, muitas vezes, ele chega para nós com um diagnóstico. Eu sou criança, eu tenho bronquite. E você explica ao pai, ou à mãe, ou ao responsável, o que essa criança, na verdade, tem é asma. Essa é a doença mais frequente da pediatria. Já nos adultos, por causa do hábito do fumo, o hábito tabágico, que durante muito tempo foi uma demonstração de status, beleza, e que ainda bem isso já acabou na sociedade moderna, mas o hábito tabágico faz a destruição da parede dos alvéolos e das paredes de comunicação entre os bronquíolos e o alvéolo. Isso amplia o tamanho do pulmão, só que de forma maléfica. Nós temos a perda da área de troca gasosa, a tal membrana alvéolo capilar. Então, o indivíduo tem o enfisema pulmonar, a fibrose pulmonar e a bronquite crônica. São as principais doenças do adulto. Isso tem relação com os pacientes pneumopatas? Sim, esses são os nossos principais pneumopatas. As crianças asmáticas e os adultos com doença pulmonar obstrutiva crônica, o DPOC, que consiste basicamente de enfisema pulmonar e bronquite crônica. Existem inúmeras outras doenças pulmonares, a fibrose pulmonar idiopática, as bronquiectasias e outras doenças supurativas do pulmão. Mas o grande elenco de pacientes do nosso ambiente de reabilitação, da nossa clínica de reabilitação, é composto por crianças asmáticas, crianças com bronquiectasia por sequelas de pneumonias de longa duração, e nos adultos, os DPOC, aqueles indivíduos que têm enfisema e bronquite crônica. Quais são os tratamentos oferecidos pela clínica da Universidade de São Judas? A nossa clínica, ela atende em todas as especialidades de fisioterapia. Então, de novo, ortopedia, fisioterapia desportiva, fisioterapia aquática, fisioterapia neurológica adulta e infantil, fisioterapia uroginecológica, fisioterapia em reabilitação cardíaca e pulmonar, o atendimento extramuros, onde a gente faz o atendimento de UTI neonatal, pediátrica, UTI adulto e as enfermarias hospitalares. E aqui também na faculdade nós fazemos atendimento em neurologia adulto e infantil. Essas são as áreas que a gente atua aqui na Universidade de São Judas Tadeu. Como que os interessados podem procurar a universidade para se inscrever e participar? As inscrições para o atendimento na clínica de fisioterapia são por meio de contato telefônico. Os pacientes ligam e as secretárias registram o nome, telefone, endereço e os principais diagnósticos que os pacientes nos trazem. A partir desse elenco de identificação, nós conseguimos selecionar os pacientes. Então, nós vamos ter um grupo de pacientes que têm doenças ortopédicas, que eles vão para uma lista de espera. E a partir da caracterização e triagem da gravidade do indivíduo, ele vai ser atendido, chamado para o atendimento. Isso não significa que a clínica atende apenas urgências. Nós atendemos pacientes crônicos com situações já há muitos anos estabelecidas. Mas um dos nossos critérios de atendimento é a renda da população atendida, porque nós damos ênfase à população de baixa renda. Isso não significa apenas eles, mas a ênfase é a eles. E nós fazemos também a gravidade da doença. Todas as áreas de saúde estão sendo atendidas dentro da clínica. Nós temos atualmente cerca de 12 mil atendimentos por ano, o que permite que nós tenhamos mais de 1.000 atendimentos por mês. Lembrando que, por ser clínica escola, nós temos os períodos de férias, onde não há atendimento algum. Muito obrigada pela entrevista. Márcio, tem algum ponto que o senhor gostaria de falar? Muito obrigado a você, Carolina. É um prazer participar do Pauta Aberta. Convido a comunidade a conhecer a clínica da Universidade de São Judas Tadeu, que é aberta a toda a população e principalmente aqueles que têm uma necessidade urgente de fisioterapia. Ficamos por aqui com mais um Pauta Aberta. Até o próximo programa.